Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Vamos lá, continuando. Na última aula, então, nós trabalhamos sobre a Itália fascista, correto? E agora nós vamos entrar na Alemanha nazista, como que foi sua ascensão, tá? Até o poder. Primeira coisa que nós temos que falar é como que foi o período entre guerras na Alemanha, né? A partir do momento que ela perdeu a Primeira Guerra, Tratado de Versalhes, que impôs severas consequências à Alemanha. Vamos entender como que eles reagiram, qual o governo que eles assumiram a partir desse momento e tudo mais, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, em 1919, a partir do momento que acaba a guerra, eles perderam, eles fazem uma Assembleia Constituinte para decidir o rumo político que eles iriam tomar, certo? Então, Assembleia Constituinte, vamos criar uma Constituição nova para a Alemanha. Eles chegam ao consenso que vai ser uma república parlamentar, correto? Então, vai ter um chefe maior, tá? E também vai ter uma pessoa superior no executivo, tá? Um chefe maior no executivo. Daí nós temos que destacar o chanceler como essa pessoa superior, né, no executivo. Então, sabendo desse panorama, nós temos que começar a citar a questão social e econômica. A política a gente acabou de falar, o que aconteceu. Então, a partir de 1920, com todo o contexto pós-guerra, obviamente que eles estavam em uma crise absurda, né? A moeda, o marco, né, alemão, estava totalmente desvalorizado, tá? População realmente vivendo em uma miséria muito grande, tá? Decorrente da Primeira Guerra Mundial. Mas entre 1924 e 1929, a Alemanha ela conseguiu alavancar a sua economia de uma certa maneira, certo? Conseguiu uma breve recuperação econômica. Muito também por causa do financiamento externo, tá? Esse investimento, principalmente dos Estados Unidos, fez crescer um pouquinho então a economia alemã, dá um respiro, né, para a população alemã. Mas o que acontece em 29, como a gente já comentou, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, crise de 29. Aí todo o investimento que vinha dos Estados Unidos, o que aconteceu? Perdeu tudo, certo? Então as remessas de capitais que vinham dos Estados Unidos foram cortadas, né? Por causa da crise. Então o que acontece? Novamente se afundam na crise, né? Desemprego, insatisfação da população. É nesse momento de crise, né, de insatisfação, que começa a aparecer dois projetos políticos para a Alemanha, né? Aproveitaram da crise para mostrar projetos diferentes de como pode ser, como que a Alemanha pode se reerguer. O primeiro projeto vai ser o da esquerda, né? Que vão criar dois partidos. É o Partido Social Democrata e o Partido Comunista Alemão. Então eles trazem duas formas de como que nós podemos recuperar a Alemanha e tudo mais. E o outro é de extrema direita, né, vinda do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, que resumindo esse partido é o Partido Nazista, tá, com um cunho nacionalista exacerbado, né. Quando eu falo nacionalista, existe um nacionalista que muitos países são, né? A questão de exaltar a sua nação e tudo mais. Quando eu falo exacerbado, significa que ele é tão nacionalista que ele acha que a sua nação é superior às outras, e isso é o problema, né? É isso que leva à ascensão do nazismo. Então, um de esquerda e outro de extrema direita. Beleza? Como a apostila pontua. Próximo, então, vamos lá, no nazismo, já entendemos o contexto.
Agora vamos lá no nazismo realmente, né? E como que, professor, começa a crescer o poder do nazismo na Alemanha? Primeira coisa, lembram da Itália? Como que o fascismo conseguiu chegar ao poder? No nazismo é a mesma ideia, que é o quê? Os representantes do capital financeiro e a burguesia, eles tinham medo de um avanço comunista na Alemanha, certo? Com a experiência da Revolução Russa, eles não queriam isso para a Alemanha, certo? Os donos do capital. Então, o que eles fizeram? O grande capital investiu, financiou e apoiou o nazismo, tá? Eles não queriam aquela experiência de esquerda que eu citei esses dois projetos agora há pouco. Então, eles apoiam e financiam o nazismo, aí a gente começa a ver uma ascensão do nazismo na representação política. Ó, um exemplo. Em 1932, então, eles conseguem eleger 230 nazistas, tá? Conseguem, nas cadeiras, né, da participação política, nas eleições, eles conseguem eleger 230 nazistas. E em 1933, um ano depois, com toda a pressão do grande capital ao presidente, eles tomam uma atitude de seguinte, o presidente, né? Tanta pressão desses setores econômicos que ele coloca Adolf Hitler como chanceler, tá? Em 1933, o presidente aceita essa pressão do grande capital e coloca ele como chanceler. A partir desse momento, então, começa o fechamento democrático, tá? Começa a ascensão de um governo ditatorial, correto? E acontece um fator que abriu espaço ainda mais para esse fechamento democrático, que é o quê? O prédio do parlamento é incendiado, tá? E a extrema-direita, ela acusa, né? Ela coloca isso como se os comunistas tivessem incendiado o parlamento, certo? Isso gerou uma consequência, né, na Alemanha, que é ainda mais o estreitamento do governo ditatorial. Aí aumenta ainda mais esse fechamento democrático, que é o que, professor? Fim da liberdade de expressão. Dê exemplos, professor. A opinião, a reunião de pessoas, a imprensa, ela não tem mais liberdade, tá? Não tem mais a liberdade de expressão, como eu já tinha falado. E tudo isso respaldado pela questão da ameaça comunista, né? Eles começaram a pegar esse discurso e colocou na sociedade. Ó, temos que nos proteger do comunista, por isso que eu estou fazendo isso. Então, é um governo ditatorial. Aí que acontece, um ano depois, 1934, morre o presidente. Aí abre espaço para quem assumir o poder? Hitler, certo? Hitler, então, ele chega no poder nesse momento. Morre o presidente e por causa da euforia do momento, né, Hitler já era o chanceler, ele assume a presidência. E daí, quais que são os poderes deles? Ele já tinha começado como chanceler fechar a questão democrática, já impor algumas coisas ditatoriais, agora fecha de vez a ideia democrática. Ele vai comandar as Forças Armadas, ele pega a imprensa e usa ela de porta-voz do governo, ele extingue, né? Ele quebra com todos os partidos de oposição, não pode mais existir, ele faz a abolição de todos os partidos de oposição, certo? E as pessoas contrárias a ele são presos, exilados, né? E até mortos, tá? Próximo, ele começa a investir na indústria pesada, certo? Siderurgia, metalurgia, petroquímica, ele começa a investir pesado nisso. E um desses setores industriais é o bélico. Ele começa a investir realmente todos esses recursos no avanço bélico, né, de produção de armas.
Aí, desde 1933, quando ele já era chanceler, ele já coloca uma política pautada no expansionismo, né, da Alemanha. Ela tem que começar a expandir, e isso nós vamos ver na sua teoria, no livro Minha Luta, que Hitler escreve. Já que o outro país não consegue avançar, a gente vai dominar ele e avançar por ele. Então, expansionista, militarista, racista, que nós vamos ver como que é pautada essa ideia racista, e nacionalista, que eu já tinha comentado com vocês. E vamos comentar rapidão então, para o vídeo não ficar muito longo. Em 1920 ele escreve Minha Luta, que é as teorias que dão, vamos dizer assim, força para o nazismo. A principal é a superioridade racial, né, desse povo germânico, ariano, né? Então ele fala que essa é a raça principal sobre qualquer outra, né? E as outras, como são inferiores, nós temos que melhorar essa raça. Outro é o espaço vital alemão, que é o que eu tinha comentado agora há pouco. Se determinado país não consegue evoluir economicamente, nós vamos fazer isso por ele, tá? Então, conquista territorial também está na Minha Luta, né? Que são teorias de dominação, né? De superioridade, de dominação. Esse é o nacionalismo exacerbado que eu já tinha falado. Então, por enquanto eu vou parar por aqui nesse vídeo. Já já vem a continuação da Alemanha nazista. Beleza? Já volto, meninas.